Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos, na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor. Não é? Agora, existe também, para que o batismo seja válido e correto, é necessário o propósito correto. Então, eu queria discutir mais sobre isso, mas eu espero que as nossas conversas tenham te dado base para entender. Mas Atos 2:38 fala do propósito correto do batismo. Então, se a pessoa não faz o batismo e não entende essas coisas, então ela precisa considerar, ela precisa avaliar o que ela fez, porque ela pode simplesmente ter seguido a ideia de uma religião ou igreja, mas não aquilo que Jesus propôs como fundamento para a salvação. Então eu pergunto, qual é o propósito correto do batismo? Alguém tem alguma ideia? Qual é o propósito? Deixa eu ver se aparece aqui agora. Ah, não quer aparecer, mas eu olho lá. Daqui a pouco eu tiro a tela e volto. Ah, bem na hora que eu tirei, apareceu. Vamos lá, então? Vamos conversar um pouco. O que é, quais são os propósitos do batismo? Alguém gostaria de colocar aí? Eu queria ler o que você entende sobre isso. Pode escrever, todos, escreve aí. Não, todos, se quiser escrever todos pode, mas não dá tempo, né? De todos. Qual é o propósito do batismo? Vamos lá? Não? Então, opa, chegou. Para que nos tornemos uma nova pessoa. Giovana, muito bom sua observação, tá bom? Só gostaria de dizer algo mais sobre isso, que uma nova pessoa é o resultado daquilo que nós fazemos. O batismo tem propósitos bem específicos, nós vamos falar. Sepultamento da carne, ressurreição, né, nova vida. Mesma coisa, Lene. Isso é o resultado produzido. Para a remissão dos pecados, a Cristiane colocou, bom, vamos falar sobre isso. Seguir a Jesus, sermos imitadores. Boa, Kate, muito bom mesmo, sua observação. Isso também é resultado produzido, tá bom? Abra comigo em Atos 2:38. Demonstrar arrependimento, perfeito, Adriana, perfeito, muito bom também. Está ligado, porém essa é a atitude que antecede o batismo, tá bom? E, enfim, perdão dos pecados, tá chegando, muito bom, né? Maravilha, gente. Eu fico animado. Você, olha, é muito bom. Eu gosto de dar aula aqui por causa disso. Você participa, isso é muito importante. Mas abre em Atos 2:38. Vamos ver o propósito na Bíblia, não é? Já que é ela que nos conduz, então vamos ver na Bíblia. O propósito, né? Atos 2:38. Perdão dos pecados, perfeito, Reinaldo, receber o Espírito Santo, vamos lá. Agora vamos ver em Atos 2:38, vamos lá. Vamos lá, achei. Diz aqui, olha, Pedro respondeu, arrependam-se. Tá vendo aí, acho que foi a Kate, eu acho, não tenho certeza, que colocou arrependimento. Tá certo, Kate. Porém, arrependimento é a atitude que faz parte do plano que nos conduz ao batismo. Mas o batismo tem propósitos bem específicos. Aí ele diz, cada um de vocês seja batizado. Cada um de vocês seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Para implica em propósito. É uma preposição da língua grega que indica direção, propósito, objetivo. Para perdão dos pecados,
perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, 2 propósitos bem definidos: perdão, remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. A palavra dom aqui significa presente. Ok? É o carisma de Deus para nós. Tudo bem? A palavra traz a ideia de um presente dado para alguém. Mas esse presente tem propósito também. Deus, ele não quer saber do nosso passado e nos dá condições de viver segundo a vontade dele, nos oferecendo o seu Espírito. Mas quando que o Espírito vem? No batismo, porque esse é o propósito. Eu sei que você já deve estar pensando, mas tem gente que fala que a gente tem que buscar, tem gente que fala que tem que jejuar. Pois é, tem gente que fala, mas Deus não falou isso, tá bom? Vamos orar para buscar o Espírito Santo. Não, Deus não falou isso. Não. A oração é bom? É. Faz parte da vida cristã? Faz. Mas não foi esse método que Deus deu para a gente alcançar o Espírito dentro de nós. E sim, o novo nascimento. Você está entendendo agora que aquilo que vocês falaram é sobre mudança, transformação, é resultado produzido pelo Espírito que em nós habita. Tá bom? E esse Espírito foi dado quando? No batismo. Para quê? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que nós aprendemos sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso. Tá bom? Entretanto, olha que interessante. Romanos 8. Entretanto, o dom do Espírito Santo é garantia da salvação? Perfeito, Kate. Perfeito. E você já pode acrescentar, tira o ponto de interrogação e coloca afirmação, tá bom? E escreve do lado da sua afirmação. Pode escrever, se você quiser. Efésios 1, 13 e 14. Escreve do lado da sua afirmação. E também escreva do lado. 2 aos Coríntios 1, 21 e 22. E depois leia, para você ver que a sua pergunta pode ser e deve ser dita como afirmação. Tá bom? Perfeito. Olha que bacana. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito que habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, qual é a condição dessa pessoa? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, você está... Eu não quero que você se fale assim, será que ele escreveu direitinho isso aí? Abre em Romanos 8, 9, para você confirmar na sua Bíblia. E eu vou fazer a pergunta. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. O que diz lá? Isso que está escrito aí. Olha lá. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, qual é a condição dessa pessoa diante de Cristo, gente? Qual é a condição de alguém que não tem o Espírito de Cristo? Eu quero ver se você pegou, porque não pertence a Cristo. Isso mesmo, Cris. Aí você fala assim, mas e por que eles falam que a gente tem que buscar depois do batismo? Bom, aí você teria que perguntar para o líder religioso que ensinou isso. Porque na Escritura, Deus diz, eu te dou. E como a Kate bem observou, Deus dá como garantia da salvação. Tá ok? Nós vamos falar mais sobre isso no final do curso, sobre qual é o papel do Espírito em nossa vida, tá? Mas agora
nós devemos tratá-lo como garantia da nossa salvação. Deixa eu ver que alguém mais escreveu aqui. Então, para sermos de Cristo, precisamos ter o Espírito Santo em nós. Isso quer dizer ser batizado por ele? Geisiane. Geisiane, a sua pergunta também pode ser transformada numa afirmação. Porque quando nós somos batizados nas águas, Deus vem morar dentro de nós por meio do seu Espírito. E nesse aspecto, nós somos também batizados no Espírito. Porque ser batizado no Espírito é ser imerso nas suas virtudes. A grande questão é que o mundo religioso confunde ser batizado com o Espírito em falar em línguas. Essa é a confusão. Que nós vamos desfazer essa confusão mais adiante. Mas eu já pedi para você ler 1 Coríntios 14. Se você leu, você já tem uma ideia. Beleza? Eu acredito que você já tem uma ideia. Por outro lado, nós vamos entender mais tarde que batismo com o Espírito Santo, ele foi direcionado a um grupo específico, porque Deus tinha um propósito específico. Batismo nas águas é para todas as pessoas que querem Deus morando dentro dela e, consequentemente, serem imersas no Espírito. Tá bom? É interessante isso. Vou esperar então, pois essa é a minha dúvida. Tá bom. E obrigado pela sua paciência e bom senso, viu, Geisiane? E a maneira de se expressar muito adequada. Muito bom mesmo, muito bom. Kate, verdade, também estava confusa sobre isso. Mas nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Mas se for algo que queima o seu coração durante a semana, aí a gente conversa antes, não tem problema. Tudo bem? Mas eu espero que... Por que é importante a gente esperar? Porque você vai poder subir no conhecimento. Tá bom? Mas eu vou dar só algo importante. Por que o Espírito Santo é importante em nossa vida? Por quê? E o batismo é a parte que Deus deixou para a gente receber. Porque ele tem uma importância muito grande. Você já observou uma? Vocês já observaram uma? Deixa eu ver quem foi que fez a pergunta anteriormente. Foi a Kate. A Kate falou, o dom do Espírito Santo é garantia da salvação? Isso. Então, esse é o propósito primordial. Nos dar garantia, tá bom? Mas isso deve nos levar a uma transformação, onde nós devemos produzir o fruto do Espírito. Tá ok? Quais são as 9 virtudes do Espírito? O fruto do Espírito é um só. As virtudes são 9. Não sei se você entende isso. O fruto é um só. As virtudes são 9. O fruto é do Espírito que está em você. Se você já passou por esse processo. E as virtudes são 9. Quais são as virtudes? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você acredita que quem quer falar, às vezes, em língua, quer falar em línguas, sendo que não foi dado esse dom naquele momento para a pessoa, mas a pessoa, você fala para ela, olha, tem que desenvolver o fruto do Espírito, tem que ser paciente, tem que ter domínio próprio. Por que as pessoas não perseguem isso? Deviam perseguir também. Isso faz parte do Espírito, não é? Tá bom? Eu espero que você esteja entendendo. Bom, o Espírito é dado como garantia, tá vendo? Olha aí, ó. Kate, transformou sua pergunta em afirmação? Olha aí a resposta. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é o quê? A garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que
pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Pergunta muito simples. Quem são aqueles que pertencem a Deus aqui? Quem são? Rapidinho, porque não tem muito tempo. Quem são aqueles que pertencem a Deus? Aqui. Vou avançar. Quem são aqueles que pertencem a Deus? Ok, vamos ver. Chegou alguma coisa aqui. Quem tem o Espírito, muito simples. Muito bom. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. É isso mesmo. Quem são os que pertencem? São aqueles que foram selados com o Espírito da promessa. Isso. Muito bem, Kate. Muito bem. Os que creram e foram batizados. Certinho. Perfeito também. E se foi batizado, foi selado com o Espírito, certo? Está dentro do texto aí. Maravilha, gente. É isso aí. Eu acho que tomara que você creia nisso cada vez mais. Agora, uma outra característica do batismo é a forma correta. Essa aqui eu vou bem rapidinho, porque nós já falamos bastante. Romanos 6, 3 e 4 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Então, batismo é morte. Não é? Deu para perceber isso? Esse texto, o anterior, né, finaliza a busca pelo Espírito Santo, uma vez que não o buscamos, mas sim ele nos é dado. Olha que maravilha, hein? Obrigado, Cristiane. Obrigado, é perfeita essa observação aí, hein? Vou até escrever na minha observação, porque eu não tinha essa condição de pensar dessa maneira. Olha que beleza. Vocês são muito bons, hein? Graças a Deus. Eu espero que você não seja um ouvinte passivo, tá bom? A gente não quer ouvinte passivo. A gente quer ouvintes pensantes. Pessoas que pensam. Deus não quer ninguém passivo diante da palavra dele. Deus quer pessoas pensantes e que expressem seus pensamentos. E esses pensamentos precisam estar em sintonia com a palavra dele. É óbvio, né? Tá bom? Muito obrigado. Enfim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do quê? Por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, o que é batismo, na verdade? Batismo é morte. Ou seja, então vamos lá. Vamos lá. Quando Deus, ele chega até nós, qual é a nossa condição perante ele? Nós estamos mortos por causa do pecado. Efésios 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, juntamente com Cristo. Olha que beleza, não é? Efésios capítulo 2. Então, o que a gente faz com alguém que está morto? A gente sepulta, não é isso? Então, o sepultamento é um símbolo daquilo que o batismo representa, tá bom? Só para você entender essa simbologia. Agora, você já viu algum morto sendo sepultado com um pouquinho de terra na cabeça? Você já viu? Morreu fisicamente. Ah, vamos sepultar alguém que morreu. Joga um pouquinho de terra, deixa um braço para fora, deixa... Ai, ai. Não é bom fazer isso, né? Além de ser um desrespeito, vai assustar os vivos, né? Então, não é bom. Não é bom. Tudo bem? Mas o que a gente faz com o morto? A gente sepulta, gente. Só que o túmulo é cheio de água aqui, porque é um símbolo que representando naquele momento. E quando levanta, ressurge um novo homem, uma nova mulher, sem pecado, zerinho, novinho em folha, não é? Mas ainda
lutando contra o pecado. Só que agora, com o Espírito dentro de si, para conceder força para lutar contra aquilo que o separa de Deus. Tá bom? E o que é o Evangelho? Lembra? Lembra o que é o Evangelho? Então, a função do batismo bíblico é importante, para não sermos castigados por Deus, tá bom? Por causa dos pecados. Por causa dos pecados. É importante pensar nisso, né? Cometidos no passado, Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Pedro, fazendo uma comparação com o dilúvio, diz, o batismo agora também vos salva. Por que o mundo religioso diz que o batismo não salva? Eu não entendo isso, mas a palavra diz que o batismo sim salva, com toda certeza. Então, como o dilúvio afastou Noé da destruição do mundo pecador, o batismo nos separa do pecado e da destruição que o acompanha. Tá bom? É importante. Isso não quer dizer, gente, que nós cremos que a água salva. O poder não está na água. A graça de Deus é o poder salvador. Pedro diz, o batismo agora também vos salva por meio da ressurreição de Jesus. Então é por meio do que ele significa que ele salva. E não a água. O poder não está na água, tá bom? Então o batismo salva pecadores do mesmo modo. Isso aí tem na sua lição, que a água curou o cego de Jericó. Não foi? Jesus mandou ele lavar-se no tanque. Não foi isso? No tanque de Siloé. Então, ele foi salvo. Por quê? Porque ele obedeceu aquilo que Jesus mandou ele fazer. Então, foi a sua obediência à palavra de Jesus e não a água que o curou. Mas se ele não tivesse ido, a água não salva ninguém. Imagina se o cego tivesse falado isso. Ele teria sido curado? É óbvio que não. Então, alguém que diz, batismo não salva ninguém. Tá bom, tudo bem. Então, no final, você não vai poder dizer que não sabia. Porque Jesus disse, é para ser batizado. Então, ao lavar-se, ele mostrou fé em Jesus. E foi então Deus e não a água que lhe restituiu a visão. Ao ser batizado, o homem prova a sua fé. Então é Deus, portanto, que salva e não a água. O batismo salva por meio do que ele simboliza. E qual é o símbolo que ele representa? A morte de Cristo, seu sepultamento e sua ressurreição. Quando nós somos batizados, nós morremos, somos sepultados e ressurgimos para uma nova vida. Porém, Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós morremos para o pecado. Jesus foi sepultado pelos nossos pecados. Nós somos sepultados por causa dos nossos pecados. Jesus ressuscitou para nos dar garantia de uma nova vida. Nós ressuscitamos com a esperança de uma nova vida. Ou para viver uma nova vida. Agora, o batismo exprime a fé que o homem tem na obra de Deus. Tá bom? Na obra de Deus. Pois no batismo somos levantados com Cristo. Diz Colossenses 2,12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tá bom? Colossenses 2:12 diz isso. Agora, existem algumas ideias erradas sobre o batismo. Não é? Existe. Algumas pessoas consideram o batismo somente um símbolo da salvação, não necessário para receber o perdão dos pecados.
Porém, Pedro disse que o batismo é para remissão de pecados. Tá bom? Outros pensam que o batismo não é necessário para a salvação, porque o ladrão na cruz foi salvo sem batismo. Mas existem algumas considerações sobre isso, tá bom? Considerações, precisam ser observadas. O ladrão na cruz, ele viveu sob o Antigo Testamento e foi perdoado pelo próprio Jesus antes de sua morte. Quando ocorreu essa cena, batismo não valia absolutamente nada. Nada. Jesus salvou outras pessoas sem a necessidade de batismo. Porque o batismo começou a entrar em vigor depois da sua morte, sepultamento e ressurreição. Especificamente em Atos capítulo 2. Tá bom? Muitas pessoas foram perdoadas, já falei, não é? Por Jesus pessoalmente durante seu ministério, sem a necessidade de serem batizadas. Porém, hoje vivemos sob qual aliança? É óbvio, nós sabemos sobre o Novo Testamento. Precisamos seguir o plano de salvação deixado no Novo Testamento. Então, nós precisamos ouvir, estamos ouvindo, mas precisamos crer. É o ouvir que desenvolve a fé, não é? Mas, estão perguntando aqui. Opa, tem mais, deixa eu ver aqui. Ok. Como o batismo ainda é visto... eu vou ler como afirmação, tá, Geisiane? A primeira parte. Como o batismo ainda é visto como errado, é visto ainda como aceitação e inclusão de uma pessoa, de uma religião, ao invés de sepultamento e renascimento para uma vida nova em Cristo. Mas e os batismos que João Batista fazia? Por que o fazia? Olha, boa pergunta. No fim da aula, sem tempo adequado para responder. Então eu vou dar aqui rapidamente aquilo que aconteceu com João Batista e na semana que vem eu retomo o assunto para dar mais detalhes, tá bom, Geisiane? O batismo de João Batista, ele tinha características distintas e não era para receber o Espírito Santo, como garantia da salvação. O batismo de João era um batismo de arrependimento, somente, para perdão de pecados, sim. E quem recebeu aquele batismo e morreu naquela condição, foi salvo, sem problema nenhum, tá bom? Mas era um batismo de transição, tá bom? Eu vou dar mais detalhes disso semana que vem. Mas eu vou trazer a palavra escrita, para Deus dar a resposta, tudo bem? Mas eu preciso falar somente isso nesse momento. Diego disse, também os discípulos de Jesus já batizavam, mesmo antes de o Senhor ser crucificado. É isso mesmo, Diego, você está certinho. Ainda assim, aquele batismo seguia o padrão do batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Tá bom? Mas você está certo. E perfeito a observação. Tá bom? Mas é importante a gente entender que o batismo para o perdão dos pecados e para a recepção do Espírito como garantia da salvação, a partir de Atos, capítulo 2. Semana que vem nós vamos ver isso com mais detalhes, assim eu espero. Tá bom? É isso mesmo, o batismo de João não dava o Espírito Santo. Não dava. Tá bom? Agora vocês decidiram colocar um monte de observações maravilhosas, mas nós não temos tempo para fazer observações. Eu vou concluir essa parte, deixando, para finalizar semana que vem, a parte da perseverança, que é muito importante nesse processo, tá? Peço 2 minutinhos só para finalizar a parte do batismo. Então é necessário ouvir, crer
e ter fé. Então, a fé é produzida pelo ouvir. Nós já vimos isso. E isso deve nos levar ao arrependimento, à confissão. E a confissão, ela nos habilita para o batismo. Tá bom? Batizando, nós recebemos o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. E certamente, nós nos tornamos evidente, através do batismo, a nossa fé. Então, o batismo é uma obra de obediência, tal qual o arrependimento, tal qual, daqui a pouco, pode ser, tal qual o arrependimento, tal qual a crença, são obras de obediência, tá bom? E por fim, nós entramos aí no quinto passo, que é a perseverança, tá ok? Então, o plano envolve fé, que é manifestada através da crença, através do arrependimento, através da confissão, através do batismo e através da perseverança. Nenhum desses pode faltar. Ah, fui batizado. Tá bom. Agora precisa perseverar. Perseverança no quê? No ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tá bom? Eu espero que você compreenda isso. Mas semana que vem eu vou voltar aqui, para não roubar mais tempo seu, tá? 5 minutos já passou. Tá bom? Mas o plano está completo. A perseverança em todo o processo, ela é necessária. Agora, a grande pergunta é, perseverar no quê? Atos 2, 42, que é o texto que nós apresentamos aí inicialmente. E aí, só para a gente... Eu vou finalizar só com os slides, só para ficar bonito. Tá bom? E aí, após o nascimento, é Deus quem acrescenta. Nós começamos a nossa nova vida, tá bom? Nós podemos agora ir a Cristo, porque Ele é o nosso mediador. Dessa maneira, nós consideramos Cristo, a igreja, as coisas mais importantes da nossa vida. Nós falamos sobre isso, né? Mas nós devemos continuar nos rendendo a Cristo em cada momento, tá bom? Para realmente receber. E assim nós completamos o plano, que começa com o ouvir, que produz a fé, a crença, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à confissão, que nos leva a ser batizados com o propósito correto e que nos leva à perseverança. E deste modo, nós precisamos continuar um pouco mais para continuar a nossa subida, tá bom? E aí nós concluímos dizendo que para aceitar a dádiva da salvação concedida por Deus, o homem precisa entregar-se a Cristo da forma ensinada por Jesus e obedecida pelos discípulos. Precisa ter fé em Jesus como Filho de Deus, arrepender-se dos pecados, confessar sua fé em Cristo, ser imerso em água para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Tendo se tornado cristão, precisa continuar fiel na igreja estabelecida por Jesus. E assim, o plano fica completo. Ouviu? Sim. Então, o ouvir precisa produzir fé, que produziu arrependimento, que produziu a confissão, que produziu o batismo. E o batismo não é o fim, é onde nós recebemos a salvação, mas nós precisamos perseverar. E perseverando, nós vamos receber o prêmio que Deus nos oferece, que é o céu. Tá bom?
E aí, olha, nós vamos chegar lá, com toda certeza. Deus abençoe e espero que tenha ajudado você. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos mais uma lição e esperamos ter contribuído para o seu crescimento, para a sua maturidade. E se você tiver qualquer dúvida sobre esta lição que terminamos, que você possa nos escrever, use aí os meios de comunicação para fazer sua pergunta e nós teremos prazer, dentro da nossa condição e capacidade, responder. Que o Senhor te abençoe e que você continue firme, dando continuidade no curso, a fim de que nós possamos continuar crescendo juntos, na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Em honra e louvor adoremos, na santa presença do Deus Criador. Ergamos a voz, celebremos um cântico novo ao Senhor.